Apresentando a Promise 1412. A Singer Promise 1412 é uma máquina de costura mecânica de uso doméstico que possui 11 pontos flexíveis e decorativos, perfeita para unir e dar acabamento em todos os tipos de tecidos, um tipo de casa de botão em 4 passos, comprimento dos pontos ajustáveis e largura do zigue-zague, ajuste da tensão da linha, braço livre para costura em barras, punhos e mangas, e acompanha 11 acessórios. Utilize a sua criatividade com as funções da Promise 1412. Conhecendo a Promise 1412. Ligando a máquina. Encaixe o plugue à direita da máquina. Aperte o interruptor para ligar a máquina. Conhecendo a Promise 1412. Trocando a agulha. Com a máquina desligada, levante a agulha até a sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Solte o parafuso fixador da agulha com a chave de fenda e remova. Pegue uma agulha nova com o lado chato para trás e encaixe a agulha. Segurando a agulha, gire a chave no sentido horário para apertar. Conhecendo a Promise 1412. Trocando a sapatilha. Com a máquina desligada, gire o volante em sua direção até que a agulha esteja na posição mais alta. Para remover a sapatilha, levante a sapatilha. Pressione a alavanca atrás da haste e a sapatilha desencaixará. Coloque uma nova sapatilha de modo que a barra de metal alinhe com a abertura da haste, abaixe a alavanca e levante a sapatilha. Conhecendo a Promise 1412. Pedal controlador de velocidade. Para costurar, pressione o pedal controlador de velocidade com o pé. Quanto maior for a pressão, mais rápida será a costura. Retire o pé do controlador para parar a costura. Preparando a Promise 1412 para costurar. Enchendo e colocando a bobina. Para encher a bobina, retire a extensão da base e abra a tampa. Aqui encontraremos a caixa de bobina. Puxe esta alça, remova a caixa de bobina e pegue a bobina. Use sempre bobina transparente e alta. Coloque o feltro e encaixe o carretel de linha no pino. Pegue a linha, dê a volta no tensor do enchedor de bobina da direita para a esquerda. Leve a linha até o eixo enchedor da bobina. Passe a linha pelo furo da bobina de dentro para fora. Segure a linha e encaixe a bobina no eixo do enchedor. Certifique-se que a bobina encaixou no eixo. Segurando a linha para cima, mova o eixo e a bobina para a direita. Segure a ponta da linha e pise no pedal controlador de velocidade para começar a encher. Depois de algumas voltas, pare a máquina e corte a linha próximo da bobina. Continue enchendo a bobina até que ela esteja completamente cheia ou com a quantidade de linha necessária para o seu projeto. Pare o enchimento, desloque o eixo e a bobina para a esquerda, desencaixe a bobina do eixo e corte a linha. Coloque a bobina cheia na caixa de bobina e puxe a linha para verificar se ela está girando em sentido horário. Passe a linha na fenda e por debaixo da mola da caixa, deixando aproximadamente 15 centímetros de linha. Segure esta alavanca da frente da caixa de bobina e a insira. Encaixe até ouvir o clique. Passando a linha na Promise 1412. Antes de passar a linha na máquina, levante a sapatilha. Gire o volante para frente até que a agulha esteja na posição mais alta.
Note que o estica-fio está visível. Se você acabou de encher uma bobina, deixe a linha passada no guia de metal. Remova a linha do tensor do enchedor da bobina, passe a linha pelo guia-fio, puxe a linha para baixo, passando pelos discos do tensor, subindo pela esquerda. Passe a linha pelo estica-fio. Continue descendo a linha até a agulha. Passe a linha pelo último guia-fio. Abaixe a sapatilha, passe a linha pelo furo da agulha e puxe a linha para trás. Antes de começar a costurar, lace a linha da bobina. Segure a linha da agulha e gire o volante em sua direção, puxando a ponta da linha. Quando aparecer a linha da bobina, passe as duas por debaixo da sapatilha para trás. Feche a tampa e coloque a extensão da base. Agora, a máquina está pronta para começar a costurar. Preparando a Promise 1412 para costurar. Braço livre. Para retirar a extensão da base, deslize para o lado esquerdo. A costura com braço livre facilita costuras tubulares como mangas, punhos e barras. O tecido gira suavemente em torno do braço da máquina, permitindo que você costure com precisão. A extensão da base possui um compartimento para guardar os acessórios. Para encaixar a extensão da base, mantenha nivelada com o braço livre até que se encaixe. Iniciando a costura. Ajustando a tensão da linha. A tensão correta da linha é importante, pois se desajustada pode produzir o ponto solto ou franzir o tecido. Se o ponto da máquina estiver solto, aumente a tensão da linha. Se o ponto da máquina estiver apertado, franzindo o tecido, diminua a tensão da linha. Iniciando a costura. Selecionando um ponto. Antes de costurar um ponto na máquina, veja se ela está configurada para o ponto reto. Se não estiver, gire o seletor de pontos para que o ponto reto esteja alinhado com o ponto acima. Coloque o seletor de comprimento do ponto entre 2 e 3, o que é um padrão para o ponto reto. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e pise no pedal controlador para começar a costurar. Quando você terminar de costurar, gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Corte a linha na lateral da máquina e aqui está o nosso ponto. Se estiver bom em cima e bom embaixo, então isso nos mostra que passamos corretamente a linha na máquina. Coloque o tecido para que alinhe com os guias e então abaixe a sapatilha. Pise no pedal controlador e costure alguns pontos. Pressione a alavanca de retrocesso e volte alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure. Veja que apenas estou guiando o tecido pelo guia. Pare no fim do tecido, pressione e segure a alavanca de retrocesso e costure para trás alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure até o final. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Fizemos arremates no início e no final da costura para que os pontos não se soltem. Para selecionar outro ponto na máquina, gire o seletor até selecionar o grupo de pontos. Veja que o seletor possui duas cores, cinza e azul. No seletor de comprimento de ponto, veja se os números estão em cinza. Então, se os números cinzas alinharem com a marcação acima, você irá costurar os pontos que estão cinza. Para costurar o ponto zigue-zague em cinza, gire o seletor do comprimento do ponto entre 2 e 3.
Para pontos em zigue-zague, é necessário ajustar a largura do ponto. Gire o seletor do ponto para ajustar a largura do ponto zigue-zague. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto zigue-zague. Os pontos flexíveis são utilizados para costurar malhas e outros tecidos elásticos. Para costurar o ponto reto flexível, gire o dial seletor até o ponto desejado. Em seguida, gire o seletor do comprimento do ponto para a marca S azul. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto reto flexível. Iniciando a costura. Casa de botão em 4 passos. Para fazer uma casa de botão, é preciso manter o tecido firme. Marque no tecido o tamanho do botão para servir de guia para o tamanho da casa. Retire a sapatilha e encaixe a sapatilha para a casa de botão. Gire o seletor de pontos e selecione o ponto casa de botão com o número 1. Gire o seletor do comprimento do ponto e escolha esta área cinza que parece uma casa de botão. Posicione o tecido embaixo da sapatilha, alinhado com a marca feita no tecido. Abaixe a sapatilha, deixando que a linha do centro da casa de botão marcada no tecido esteja alinhada com o centro da sapatilha. Coloque a agulha sobre o início da marca, girando o volante em sua direção. Costure até o final da marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor para a posição 2 para fazer o segundo passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor de casa de botão para a posição 3 para fazer o terceiro passo. Costure até a marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor de casa de botão para a posição 4 para fazer o quarto passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Levante a alavanca da sapatilha e retire o tecido da máquina. Para não cortar a linha da costura, coloque um alfinete no início da casa. Abra a casa com cuidado, cortando-a com um abridor de casas. Iniciando a costura. Costurar botões. Retire a sapatilha. Cubra os dentes impelentes com a placa isoladora. Coloque a sapatilha para pregar botões. Coloque o tecido e o botão embaixo da sapatilha. Gire o dial seletor para o ponto zigue-zague. Gire o volante em sua direção devagar, verificando se a agulha está entrando no centro do furo esquerdo e do direito do botão. Ajuste a largura do zigue-zague se necessário. Abaixe a sapatilha e faça mais ou menos 10 pontos. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja fora do botão. Para botões de 4 furos, repita a operação como nos outros 2 furos. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.